Hoje vamos falar sobre medidas de comprimento. Quais as primeiras referências de medida? Ao se organizar em sociedade, os seres humanos passaram a construir suas moradias, barcos, materiais para a pesca. Com isso, a necessidade de medir aumentava. Assim, passaram a usar partes do próprio corpo como referência de medida, como o comprimento do pé, a largura da mão ou a grossura do dedo, o palmo e a passada. Só que essas medidas não davam muito certo, porque cada um tinha um tamanho de pé diferente, assim como o tamanho das mãos, e as medidas acabavam ficando todas diferentes. Quando queremos medir o comprimento ou a largura das coisas, usamos a unidade de medida metro. O metro é a unidade de medida de comprimento principal e pode ser representado pela letra M. O resultado da medida de comprimento é indicado na maioria das vezes por centímetro, com as letras cm, metros, com a letra m, ou quilômetros, com as letras km. Para medirmos o comprimento ou a largura das coisas de forma mais precisa, usamos alguns instrumentos para nos auxiliar. Régua, usada normalmente nas escolas, porque mede em pequenos espaços. O espaço entre um número e outro mede 1 centímetro. Fita métrica, usada por costureiras para medir o tamanho do corpo das pessoas e assim poder costurar uma roupa bem ajustada. Também usado nas academias para medir tamanho de músculo e corpo das pessoas. Trena, usada em obras e em construções, assim como serviços de alvenaria, serralheria e carpintaria. Metro articulado, usado por pedreiros para poder medir as paredes. Assim definiram onde ficarão as portas e as janelas das casas. Vejam alguns objetos que podemos comprar por metro: corda, mangueira, linha, fitas, tecidos. Na régua há traços entre os números. Cada espaço entre um traço e outro chama milímetro. 1 centímetro tem 10 milímetros. Com a ajuda de uma régua, conseguimos medir objetos pequenos. A distância entre um número e o outro numa régua mede 1 centímetro. Vejam as medidas desse caderno que eu medi com a minha régua. Ele tem 17 centímetros de largura e 24 centímetros de altura. Agora é a sua vez de praticar um pouco. Pegue sua régua e meça o tamanho do seu lápis, seu livro de matemática, seu apontador e seu estojo e registre em uma folha de papel. Maior que o centímetro, nós temos o metro. Veja a altura desse menino. Ele tem 100 centímetros. 100 centímetros é igual a 1 metro. E quanto é meio metro? Bem, metade de 100, 50. Meio metro é igual a 50 centímetros. Joana foi com sua mãe ao pediatra, que a mediu e disse que ela estava com 150 centímetros de altura. Joana ficou feliz com a notícia, mas pensando no que isso significa. Como podemos ajudar a Joana a entender isso? Agora vejam que interessante. 150 centímetros é igual a 100 centímetros mais 50 centímetros. 100 centímetros é igual a 1 metro. Então, 150 centímetros é igual a 1 metro e 50 centímetros, ou 1,5 metro. Essa é a altura da Joana, 1,50 metro, ou 1,5 metro. Vamos entender isso melhor. Toda essa família se mediu numa fita métrica. Vemos que a medida da menina é 130 centímetros. O que quer dizer isso? 130 centímetros é 100 centímetros mais 30 centímetros, ou seja, 1 metro e 30 centímetros. Agora vejamos a mãe. A mãe tem 160 centímetros, que quer dizer que ela tem 1 metro e 60 centímetros. E por último, observamos o pai, que mede 175 centímetros, ou seja, 100 centímetros mais 75 centímetros.
Ele tem, então, 1,75 m de altura. Já a girafa alcança a marca de 200 centímetros, ou seja, ela tem 2 metros. Agora vejam a pergunta desta aluna. Quantos centímetros há em 1,30 m? Como podemos descobrir? Então, 1,30 m. 1 metro a gente sabe que tem 100 centímetros. Então, é 100 centímetros mais 30 centímetros, ou seja, 130 centímetros. Agora vamos fazer as atividades e praticar o que aprendemos. Beijo, beijo!